Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um Solai Podcast. E hoje eu não quero dar mais voltas ao temas e vamos direto ao grano, como se diz aqui na Espanha. Hoje temos a presença de duas pessoas ilustres, dois pastores ilustres. Um deles aqui de Barcelona, que é pastor e presidente de uma das maiores, se não a maior Assembleia de Deus aqui da Espanha, de brasileiros, e o outro é o pastor. Melhor deixar ele se apresentar. Por gentileza, pastor Jonathan, se apresente à nossa audiência. Creio que dispensa apresentações, mas eu passo a palavra já para o senhor já de entrada. Pai do Senhor, meu amigo, Pai do Senhor, todos os queridos ouvintes, sou o pastor Jonathan Carlos, do Rio de Janeiro, Assembleia de Deus de Marechal Hermes, casado com a diaconisa, mais futura missionária Graziele, e para mim é um prazer poder estar participando do podcast aqui, junto com o senhor, pastor Edson, junto com os irmãos. Prazer estar aqui em Barcelona com vocês. O senhor já esteve aqui anteriormente no nosso podcast, foi um sucesso, um dos que mais visualizações teve. E eu agradeço e fico muito grato aqui pelo senhor estar sentado na nossa mesa outra vez. O pastor Edson é o pastor e presidente da igreja Bom Pastor aqui em Barcelona, que, diga-se de passagem, é, como eu acabo de dizer anteriormente, a maior igreja de Barcelona, de brasileiros, Assembleia de Deus de brasileiros aqui em Barcelona, em Catalunha, e eu me atrevo a dizer que é a maior igreja de brasileiros em Espanha. Tendo em conta isso, pastor, como que o senhor vê essa profecia do Billy Graham, como que encaixa tudo dentro desse panorama qual o senhor vive em primeira pessoa aqui em Barcelona? Na realidade, Deus ele preparou o Brasil para as missões. É. Você vê, nós estamos aqui, pelo menos 5 brasileiros temos aqui nessa sala, pois cada um se parece a uma nacionalidade. Né? Sim, cada um se parece a um povo. O Brasil é uma mescla. Verdade. E foi uma mescla, pastor Jonathan, cara, que deu certo. Por quê? Porque você vê que a mescla dos europeus com os brasileiros, a mescla dos escravos com os brasileiros, com os índios brasileiros. E você vê a alegria que tem esse povo. É um povo ajustável e adaptável, e eles criam grandes expectativas em cima da gente. Alguns anos atrás, eu não lembro se eu falei isso aqui, alguns anos atrás, o Conselho de Pastores da Suíça disse: nós estamos aguardando um avivamento, e esse avivamento não virá dos europeus, esse avivamento virá dos latino-americanos, em especial dos brasileiros. Eles aguardavam do Brasil esse avivamento. Por quê? Pelo brasileiro ser adaptável a qualquer cultura, a qualquer clima, a qualquer comida, essa alegria que ele tem, essa fé que ele tem em Deus, ele leva a ver que se vem uma dificuldade, ele fala: isso aqui é passageiro. Verdade. E ele vence tudo como? Ele vence na oração. Ele vence na oração. Então ele vai andando. Tá tudo bem, ele vai cantando, ele vai orando. Tá tudo mal, ele vai orar ainda mais, com mais intensidade. É verdade. Mas sempre ele vai resolver tudo em oração. Essa é a razão do Brasil hoje ser uma potência no Evangelho. E aí daí eles começam a espalhar gente para todo lado. E eu acho um fato curioso que a gente às vezes chega num local e temos casos de muitos brasileiros casados com europeus, gente de outra nacionalidade, e nós não aprendemos a falar bem o idioma deles. Mas eles aprendem a falar o nosso rápido. Rapidamente eles aprendem. Então, mas eles veem na gente algo que às vezes é inexplicável. Como vai? Não, tá tudo bem. Claro, Cristo está com a gente, tá tudo bem. Se Isso. não está bem agora, estará bem. Eu estou profetizando, vai ficar bem. Isso aí. Palavra de vida, né? Vai ficar bem. Eu acredito que vai ficar bem. Deus não vai deixar a gente viver a vida toda assim. A situação vai mudar. E nós acreditamos nisso. E a Bíblia Sagrada fala que o ventre ele se alimenta das nossas palavras. Então, da palavra que sai da nossa boca, nós vamos ficar escravos daquilo ali. Então, se a gente começar a falar, começar a anunciar, começar a acreditar, ter aquela palavra de confiança, não somente nós vamos viver bem, como quem está à nossa volta. Quem não se sente bem chegar perto de alguém que transmite alegria, que transmite confiança, convicção, verdade. esperança. Isso os brasileiros transmitem aonde vão. Então, muita gente chega e se aproxima da nossa igreja porque eles, primeiro que é a língua, né? E fala: não, vou ali, que ali. E tem muita gente da Europa que vem visitar a gente, quando chega, fala: é por isso que vocês não querem ir no Brasil. Vocês já vivem no Brasil, vocês trouxeram o Brasil para cá. É muito interessante o que o senhor falou, o senhor tem toda a razão. O brasileiro ele é conhecido de fora
como um povo alegre, um povo contente, um povo feliz. E isso, o senhor acha que isso é um caminho para o avivamento? Se o senhor puder explanar um pouquinho o que é o avivamento, como virá, se nós já estamos em um, porque desde pequeno eu ouço falar nesse avivamento, e já faz anos. Então, qual é o processo desse avivamento? A verdade é que os brasileiros têm mesmo, como o pastor Edson muito bem colocou, essa gama de mistura, essa alegria cultural de dizer e botar em Deus essa fé. E, na verdade, isso realmente é uma ferramenta poderosa para alcançar as nações do mundo. É uma ferramenta que Deus deu aos brasileiros. Essa alegria de tudo vai bem, sorrir. Mas quando nós olhamos em questão de avivamento, o pastor Edson foi muito bom aqui, explanou muito certeiro. Você vê a alegria dos latino-americanos, em especial o Brasil, tendo essas ferramentas já próprias culturalmente para Deus utilizar nesse avivamento. E quando nós olhamos ao que é um avivamento à luz da Bíblia, né, nós, principalmente eu, que sou pentecostal desde berço, geralmente quem é pentecostal inclina a mentalidade em dizer avivamento é pular, rodar, mas isso é na vertente de um culto oferecido a Deus. Um culto oferecido a Deus avivado é diferente de um avivamento. Então eu posso oferecer um culto avivado, é um culto que tem vida, ou um culto morto. E o que seria um culto avivado? Entra ali onde a Bíblia explana muito bem, dizendo que o culto racional é um culto onde o corpo é oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável. Então, em outras palavras, não é só cantar, dar glória, sapatear, pular, que é tudo muito bom e eu amo, eu faço muito na igreja, principalmente eu que sou pregador pentecostal, mas até eu preciso entender que é muito melhor eu parado com um corpo, sendo um corpo oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável, do que eu, Jonathan Carlos, pular, sendo que eu já não consegui cumprir isso antes. Então, para Deus, um culto racional, um culto avivado, se assim quiser botar, é um culto que começa no meu corpo, na minha carne. Em outras palavras, é a famosa santidade. Então, é daí que provém uma vertente de avivamento. Um verdadeiro avivamento é onde a santidade ela é explanada. Isso aí flui de dentro das igrejas para o mundo. Então, quando nós elevamos isso a um nível global, não seria somente apenas a explanação da palavra em nível global. Porque tem gente que também diz lá, quando for pregada a palavra, o avivamento acontece. E, na verdade, a palavra já está sendo pregada em várias vertentes. Na verdade, o avivamento que tem para acontecer não é somente um culto, onde as pessoas vão se alegrar, se arrepiar, onde o mundo vai passar a entender a alegria que nós sentimos dentro da presença de Deus. O avivamento ali é onde Deus toca realmente na vertente do caráter das pessoas, onde Deus toca realmente no que as pessoas são em construção de culturas, onde Deus toca na vertente de escolhas, de coração, mentalidade. Só você olhar dentro da Bíblia para Israel. Todas as vezes que Israel começava a se afastar de Deus, e aí quando nós temos uma ideia de avivamento em Israel dentro da Bíblia, quando um profeta se levantava, dizendo volta de novo, e Deus usava a vara de nações estrangeiras, e a nação se voltava, se inclinava de novo para Deus, e ali alguns teólogos diziam... É o famoso que se não vem pelo amor, vem pela dor. Mais ou menos isso. E ali a gente compreende que tinha uma identificação teológica de, aqui houve um ponto de avivamento, porque foi quando a nação novamente se inclinou para Deus. Mas o que é estar inclinado para Deus? Porque nós sabemos que tem pessoas que estão muitas vezes inseridas na igreja, cultuando, mas não estão inclinadas para Deus, que é o que eu acabei de falar. A boca fala, mas o coração está longe, como Deus fala mesmo isso na Bíblia. Então não é só a boca falar, o coração está inclinado para Deus também. Então você vê no Brasil mesmo, eu rodo o Brasil de norte a sul, você vê pessoas dizendo, não, mas eu acredito em Deus, eu sou filho de Deus, mas não estão inclinadas para Deus. Pessoas que acreditam, mas não estão inclinadas. Então, na verdade, seria bom que acreditassem e tivessem inclinadas para Deus. E aí você tem vários gatilhos para acontecer um avivamento. Pela Bíblia, quando você vê biblicamente um avivamento acontecendo, principalmente na nação de Israel, Deus sempre não utilizava só um profeta. Deus botava um profeta na frente, gritando arrependam-se, porque daí também provém um avivamento, arrependimento. Se o povo escutasse, se convertesse, como Jonas, ele veio pregando, Deus tirava a mão, não pesava a mão. Mas se não se convertesse, Deus dizia, estou pesando a mão, já avisei lá atrás.
mas não estou pesando para destruir, estou pesando para haver um arrependimento. Só houve alguns momentos na Bíblia que você encontra Deus falando, ó, perdi a paciência de vez. Você vê Deus falando com Moisés, vou começar uma nova nação de ti. Ou quando Deus fala, vou levar esse povo para dentro da Babilônia, lá eu arreio eles, trago eles de volta. O próprio dilúvio, né? Próprio dilúvio, onde Deus falou, acaba com tudo, começa de novo. Então você vê que avivamentos são uma espécie de restart, onde Deus traz o povo de volta à inclinação a ele. E se nós estamos falando de um avivamento em nível global, é de fato um último grande despertamento, onde todos vão entender de fato quem Deus é. Pois é, você ouve falar muito ultimamente nisso, né? É. Onde é que está esse gatilho que o pastor Jonathan falou antes? E entrando aqui em um tema também que o senhor tocou, e como eu havia comentado antes aqui no começo, eu sou um cara totalmente ignorante. Não. Eu leio um capítulo da Bíblia por dia, não me aprofundo como deveria. Nós somos alunos, também estou aprendendo. Eu sou um aprendiz de crente. Então eu venho algumas dúvidas, como por exemplo a santidade, qual o senhor tocou no tema. A palavra santidade traduzida para o espanhol, inglês, português, ela é basicamente separado. Né? A pessoa santa é aquela pessoa separada. Porém, biblicamente, Deus nos ensina, nos instrui a ser santo como Ele é. Agora, claro, é óbvio que chegar à santidade não é. Então, o avivamento ele viria dessa santidade em relação à separação do mundo, a criar um estilo de vida diferente, um culto de domingo a domingo? No caso, criar um estilo não seria bem a colocação, seria, na verdade, influenciar o mundo com aquilo que Deus colocou em nós. Quando a gente fala de, por exemplo, alcançar a santidade de Deus, como o irmão muito bem colocou, é impossível alcançar o que Deus é. Mas dá para fazer essa santidade, utilizar uma palavra que talvez chegue perto, fluir através de nós. É como você vê isso, um canal, um rio de águas vivas que flui. Como você vê, por exemplo, em Gênesis, onde está escrito que Deus fez o homem, façamos o homem a nossa própria imagem. Se tu pega essa palavra ali no hebraico, como se fosse hoje em dia fotografia. Então, o que é uma fotografia? Você olha para ela e sabe identificar informações de alguém que tirou ela lá. Você não está junto da pessoa, mas você sabe olhar e falar, a pessoa é alta, é baixa, é gorda, é magra, está usando esse tipo de roupa. A mesma ideia é nós. Quando olharem para nós, saberem identificar, olha, estou vendo uma imagem de um ser além deles, neles, fluindo através deles. Isso é a santidade. Quando te leva, e assim, o pastor Edson está aqui do meu lado, pode até me engrossar nesse assunto, nesse caldo desse assunto. Quando a gente leva essa mentalidade de santidade, muitas pessoas confundem a santidade com estar isolado do mundo, que é impossível, é só se eu pegar um foguete e for para Marte. Na verdade, é influenciar o mundo com aquilo que Cristo colocou em nós, né, pastor? Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Exatamente, isso aí. Andar no meio das impurezas sem ficar impuro. Isso aí. Era como os jovens na Babilônia que queria que eles se curvassem. Isso aqui nós não dobramos. Pronto. Nós temos um Deus, vocês podem se dobrar, todo mundo, nós não vamos dobrar. Perfeito. Quando você conversa com duas pessoas que entendem do tema, é sensacional. Agora, trazendo o pastor Jonathan, pastor Edson, o pastor Jonathan, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, avivamento global. Trazendo para a Espanha, como que o senhor, sendo pastor e presidente da maior igreja de brasileiros na Espanha, o senhor sente esse avivamento presente? O senhor sente que estamos a caminho dele? Ou que já estamos nele, que estamos indo em direção? Onde é que está o panorama do avivamento na Espanha? Eu acredito que estamos sim começando. Catalunha, depois da pandemia, de 202 templos católicos que tinha, se fecharam 150. Ficaram somente 52 abertos. Templos católicos. Em contrapartida, os templos evangélicos cresceram assustadoramente. As igrejas evangélicas, e o evangelho entrou na Espanha através de Catalunha. Foi a primeira província a receber o evangelho, foi Catalunha. Então, o que acontece? Esse avanço de surgir novas igrejas e aparecer novas igrejas, o pessoal, não, mas tem muitas igrejas aqui, e cada igreja de um jeito e tal, e tal, e tal.
Tem muitos bares, tem muitas farmácias. Verdade. Então, quanto mais igreja tiver que Melhor. pregar o evangelho, sim. Então, à medida, esse avanço do evangelho, surgimento de igrejas, crescimento de igrejas, isso é um avivamento, que é um despertamento para voltar-se para Deus. Quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, liderado por Esdras, que chegaram, Esdras estabeleceu o culto a Deus, pegou o livro da lei e ele começou a ler pela manhã. Todo o povo ficou de pé, de manhã até a tarde, e ele lendo o livro da lei. E houve um quebrantamento e todo mundo chorou e se arrependeu. Ó Deus, nós nunca deveríamos ter nos afastado de Ti, Senhor. Nós temos que voltar para o Senhor, nós prometemos que vamos ser fiel. E houve um quebrantamento e eles começaram a chorar. E logo eles foram repreendidos, não choreis, porque esse dia não é de choro, esse dia é de alegria. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. É dia de alegria, dia de renovação. Veio um avivamento sobre a nação. O avivamento, ele é individual ou ele é coletivo? Ou ele começa na individualidade e parte para o coletivo? Tem vários níveis. Uma vez eu ministrando eu dizia que os principais são 3. Que está dentro da... Vou entrar aqui. Por exemplo, você vê Jesus chorando 3 vezes dentro da Bíblia. Você vê ele chorando por Lázaro. Então ele chora por uma pessoa. Você vê ele chorando por Jerusalém, por um povo, uma cidade. E tu vê ele derramando lágrima um pouco antes da crucificação, um pouco antes, voltando alguns capítulos, mundialmente, por toda a humanidade. Então são 3 níveis. Individual, por um povo, e por toda a humanidade, por toda a terra. E avivamento é a mesma coisa. Entrando nesses 3 níveis, se eu pudesse colocar, fazer um paralelo meio grotesco, existe o avivamento individual, o avivamento de um coletivo, de um povo, ou de um grupo de pessoas, ou alargar um pouco mais uma cidade, uma região, e o tão famoso avivamento, quando a gente está colocando aqui, que é o mundial. Só que para chegar no último nível do mundial, é uma coisa que eu até estava ministrando no congresso de jovens na igreja do pastor Edson, e eu dizia que Deus não esvazia algo para poder encher outro algo, quando ele quer encher os 2. Ele transborda o primeiro que tem para o segundo que não tem, para manter os 2 cheios. E aí eu vim explicando que Deus transborda do terceiro para o primeiro. É muito grande explicação, mas a trajetória para um avivamento mundial é algo que começa no individual, em cada um, e dali num coletivo onde esses individuais se ajuntam, e num coletivo onde há avivamento. Uma igreja, uma sociedade que possui o evangelho, a igreja flui para uma cidade flui para uma região transborda para uma nação, e de uma nação para outra nação. É uma coisa que vai se espalhando. É até engraçado a gente olhar na Bíblia que, por exemplo, quando você vê Atos dos Apóstolos, logo no começo, você vê que os irmãos receberam poder, e a gente comumente resume o avivamento ao Atos 2. Nossa, avivou porque recebeu poder. Só que o problema é o que faz com o poder depois. Porque poder que para em mim não presta. Ele tem que fluir, tem que transbordar. E a igreja estava retida ali. Estava inclusa. Só que Jesus falou assim, não, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas até os confins da terra. Só que como ele estava ali incluso, está na Bíblia. Eu ministrava isso no Japão algumas semanas atrás. O que aconteceu? Uma grande perseguição. E a gente, nossa, perseguição, mas dali a Bíblia é bem clara em dizer que dali eles se espalharam e por onde iam, abriam igrejas. Foi necessário um chicote para espalhar, e enquanto estavam espalhados, pegaram o poder que receberam em Atos 2 e foram transbordando em outros locais. Então não recebo, um avivamento não se resume somente ao individual. Existe. E eu recebo poder, mudo o caráter, mudo quem eu sou. Só que um evangelho que para em mim não produz frutos, é uma fonte parada, exatamente, pastor. O evangelho verdadeiro seria o que Cristo falou. Uma água que transborda para poder matar a sede de outros. Ele pode começar individual como começou na vida de John Wesley, né? Isso, exatamente. Inclusive, Billy Graham é fruto de John Wesley. Exatamente. John Wesley, a inspiração dele, que quando eles foram numa excursão em Londres, que eles era uma excursão de alunos americanos que estavam lá,
ele foi até a casa de John Wesley, visitaram todo o museu e tudo, e de repente, na hora que contaram no ônibus, faltava um aluno. E aí foram atrás dele. Quando chegou lá, no mesmo local que John Wesley orava, ajoelhado, ele estava lá orando. Lá estava ajoelhado orando. Pedindo a mesma coisa. Pedindo a Deus, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E quem virou ele? E fez mesmo. Deus fez. Então, o avivamento, ele é, para fazer uma analogia básica, ele é uma escada, então. Ele começa do pessoal. Pronto. Passa. Exatamente. Pro bairro, para a cidade. Exatamente. E vai a nível global. O senhor sabe que isso me lembra muito Isaías. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías, ele dá uma cajadada em todo o povo de Israel, né? Ai de você que junta casa sobre casa, ai de você que se embriaga, ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. No capítulo 6, já no versículo 1, ele fala que viu, presenciou o Senhor. Ele teve esse contato. E aí ele fala, ele falou, ai de mim. Eu já preguei sobre isso uma vez. Mim, exatamente. Então, aí é onde começa o avivamento, onde nós começamos a olhar para nós e ai de mim. Pronto. E daí passa para frente. Pronto, é essa a ideia. Porque não adiantaria Deus derramar num todo se individualmente cada um já não tivesse sido tocado. Seria mais ou menos como uma coisa de esparramar sem acertar, entregar sem tocar. Então Deus vai primeiro no individual. Por exemplo, se você olhar para uma igreja, o que é uma igreja sadia na nossa visão? É uma igreja onde... Pois é, uma igreja sadia, avivada, é uma igreja onde famílias são sadias. E famílias sadias começa dentro de casa, onde cada um ali também já é sadio. Se um pai é doente, eu digo não doente de carne, mas doente de caráter espiritualmente, toda a família destabiliza. Uma mãe doente em caráter ou espiritualmente destabiliza. Filhos serão gerados, serão frutos do que os pais são. Então você vê que antes de Deus acertar no coletivo da igreja, Deus vai no individual lá dentro de casa, vai no pai, na mãe. Então, um homem avivado, ele é um bom pai, um bom filho, um bom trabalhador. Pronto. Ele é um bom cidadão. Isso. Pronto. Sendo um bom pai, um bom filho, daí começa uma bola de neve. Vai escalonando. E aí se torna alguém... Ele vai... Pronto. Um bom influenciador de outras pessoas. E aí você pode botar no emprego secular ou como nós que somos pastores, um bom pai, um bom filho dentro de casa, vai ser um bom sacerdote, um bom pastor, um bom evangelista, um bom cidadão, um bom policial, um bom médico. Que esse que é o maior problema de muitas pessoas em dia. As pessoas dizem assim, não, porque tem muito enganador lá, tem muito enganador ali, tem muito enganador aqui, mas uma pessoa que já é curada em casa, ela pode estar no ambiente que for que ela vai fazer a diferença. Mas, pastores, aí os senhores colocaram uma dúvida na minha cabeça que eu tenho que fazer ela, porque nós vemos, por exemplo, no Brasil, nossa terra natal, ela é plagada de corrupção, de más servidores públicos, desde médico, passando por policiais, advogados, juízes e por aí afora. Então, olhando por esse panorama, eu não vejo avivamento. Onde é que está o erro? Exatamente. Se você for pegar o Brasil e botar mesmo na ponta do lápis, você vai ver que já não tentando trazer para uma questão cultural, porque se for botar cultural realmente, vai ter gente assim fora, dentro da igreja, no alto escalão, no baixo escalão, mas você também está vendo um terreno fértil. É onde abundou o pecado, superabundou a graça. É num terreno tão fértil é onde Deus pode começar a levantar os verdadeiros. Se você começar a pegar um que se levante gritando uma verdade, os que reconhecem, entendem, querem a verdade, vão começar a se levantar junto. É como o pastor está falando, só precisa de um para transbordar uma nação. Quando John Wesley foi levantado, quando Billy Graham foi levantado, a nação onde eles estavam, Estados Unidos, Inglaterra, eram tão ruins quanto o Brasil. Uma corrupção alastrada, podridão alastrada, devassidão alastrada. E olha o que aconteceu quando alguém se posicionou para querer viver o que Deus queria que eles vivessem. Então você vê que terrenos férteis vêm da onde mais existe coisa esquisita, estranha, escondida, nojeira, corrupção. É onde está realmente o trono de Satanás, como diz Apocalipse, instalado, onde está alastrado.
mas precisou de um que falasse, Deus, tô aqui, vou ser tua boca. Me usa do jeito que tu quer. Pois é, ô pastor Edson, aqui trazendo pro lado europeu aqui, o que acontece? Se nós olharmos para, por exemplo, Paulo foi um homem, Uhum. ele levou o evangelho, desde do norte da África, Ásia, sul da Europa. Um homem levou o evangelho para 3 continentes Pois bem, e várias nações. e somos fruto. No Brasil, no caso aqui na Europa, o senhor é um homem. O senhor praticamente abarcou Barcelona em relação a brasileiros. E os demais, pastor? Na Porque se realidade, um homem levou o evangelho para 3 continentes, Uhum. no caso da Espanha, onde estamos? No Brasil também, não vamos? Uhum. No Brasil também. Essa é uma dúvida que paira no ar. Você fala de brasileiros. Brasileiro. Aonde Não, estão? no caso da Europa, eu falo Uhum. no geral. No Uhum. caso do Brasil, claro, ali no Brasil. Porque vemos centenas, se não talvez milhares de apóstolos, Ah, sim. né, no Brasil. Na Uhum. Espanha, nós estamos indo por esse caminho também. E eu acho que está ficando um vácuo. Uhum. Se houvesse, sei lá, é, 2 Paulo no Brasil, já ganharia o Brasil. Se tivesse 2 Paulo na Europa, já ganharia toda a Europa. na realidade, a vaidade humana, ela mata qualquer pessoa. A origem da queda de Satanás foi a vaidade. Vaidade, é. Foi a vaidade. A vaidade humana, a vaidade por um título. Se você buscar meu nome por aí em redes sociais e WhatsApp, tudo, você nunca vai ver PR, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim. É verdade. Eu conheço um senhor de idade que ele já partiu para o senhor, e na época que ele foi buscar uma aposentadoria, a esposa dele disse, aí seu marido é o quê? Seu marido faz o quê? Ele diz, meu marido é pastor. Pastor. Seu marido é pastor. Tá. Então o que acontece? Por conta disso, daí a mulher colocou, não, então quem tem que se carregar disso é a igreja, não é a gente, não. Então, a ajuda dele foi cortada por aquilo ali. Aí quando pergunta o nome, começou o nome, meu nome é pastor Edson Oliveira. Assim, cadê esse documento? Mas não é pastor. Então, meu nome é Edson Oliveira. Uhum. Eu tenho uma responsabilidade, um cargo, uma comissão, Deus me deu. O ministério é Deus que dá. E o que faz o ministério não é você levar um título antes do nome e nem uma carteirinha. O que faz o ministério é você abrir a boca, ter a autoridade de Deus e as coisas acontecerem. E como aconteceu com o discípulo, os sinais seguirem aos que creem. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, as coisas acontecem. Quando nós buscamos a nossa glória, vem um fracasso. Deus não divide a glória dele com ninguém. E esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos. A pessoa começa a trabalhar naquele sentimento, aquele pensamento egoísta, e aí ela acaba naufragando. Verdade. Porque só ele não tem como ir avante. E o diabo trabalha para afastar, para caída, né? Não, exatamente. Exatamente. Aí a altivez é o início da caída, é o prelúdio da caída é a altivez. Então, quando a gente vai com humildade, o exemplo de Cristo, o tema da nossa festa que foi falado, batido aí 3 dias. 3 dias sobre Cristo. A gente reconhecer que nós não somos nada. Já vai fazer 15 anos que eu estou aqui na Espanha, que estamos aqui servindo a Deus, e a gente procura trabalhar e colocar até nos obreiros que trabalham com a gente esse sentimento. Então, gente, vamos esquecer esse título. O título não vai levar nós a nada, vai levar uma separação, vai levar uma concorrência. Você é o quê? Não, eu ainda sou presbítero. Você é o quê? Não, eu sou diácono. Nossa, ainda é tanto tempo, eu já sou arcanjo, outro eu já sou querubim, o rapaz ainda está ali onde ele estava, né? Essa é a realidade do que acontece. A gente tem que correr e falar, não é o que eu sou, o que eu alcancei, é o que eu fiz para Deus. É isso que nós devemos, o que é que eu fiz, o que é que eu estou fazendo, de onde viemos e aonde queremos chegar. Eu tenho um pensamento, um plano, um sonho de uma igreja para 2.000 pessoas aqui. E eu creio que estamos caminhando para perto. Deus vai realizar esse sonho da gente. Bastante próximo, né, pastor? Pois, e é um fato histórico, porque na nossa maioria aqui somos brasileiros. E eu acho interessante que nós tínhamos culto em espanhol e em português. E muitos espanhóis preferiam vir no nosso culto do que no culto deles. Não que eu gosto do culto de vocês, que é mais participativo, que tem isso, que tem aquilo e tal. Não, mas tem um de vocês. Não, eu prefiro ouvir português.
Então, esse aí há um mistério por trás dessas coisas todas. Verdade, pastor. Isso que o pastor Edson está falando é perfeita a colocação. E só para engrossar o caldo que o senhor está falando, pastor, trazendo também o que o nosso irmão colocou, a época de Paulo, por exemplo, nós alcançamos 1 bilhão de pessoas em 1800, ali na época de Napoleão. Então, a época de Paulo, se 1 bilhão foi alcançado em 1800, a época de Paulo, milhões de pessoas em toda a Terra. Hoje somos para lá de 7, quase 8 bilhões. Então, um homem fez aquilo tudo. Sei que havia muitas dificuldades, naufrágio, navio, cavalo, não tinha as tecnologias que temos, mas era muito menos pessoas, muito menos cidades pequenas, que hoje seriam consideradas pequenas, eram consideradas grandes. Então, eram menos pessoas, o evangelho se alastrava mais rápido. Porém, exatamente isso que o pastor colocou. O próprio Paulo, ele enfrentou isso aí na época, de pessoas que diziam que eram e não eram. Enfrentou também falsos evangelhos, falsas interpretações sendo inseridas. Enfrentou gente perguntando, será que sou de Apolo, sou de Paulo? Paulo falava, não interessa, o que importa é conhecer Cristo. Então tu vê que as dificuldades que a gente passa hoje, ele passou lá atrás também. E hoje muito mais multiplicado, muito mais poderoso. E isso que o pastor Edson colocou é perfeito, pastor. É pessoas que querem título, mas não são. Querem entrar na frente para fazer, e como o senhor muito bem colocou, são pessoas que têm uma visão diferente do que de fato o evangelho é, e acabam transmitindo isso para aqueles que eles geram. Então você vê que multiplica, mas não são... Eu pregava isso no Brasil um dia, multiplica o número de pessoas, mas não multiplica o número de cristãos. É o número de seguidores, é muita gente que segue, mas poucos convertidos. Tem diferença entre quem segue e quem é de fato discípulo. De seguidor, Jesus tinha um monte. Discípulo, aí dava para contar nos dedos. Então, cristãos convertidos hoje, de fato, estão sendo gerados. E isso aí não só no Brasil, acho que em todos os lugares, você pode filtrar, que é bem menos. Seguidores, alguém que compactua, alguém que acredita, alguém que fala, eu acredito em Deus, mas de viver de fato, é bem menos. E aí, como que você filtra isso de multiplicar o número de cristãos e não só de seguidores? É você pregar o verdadeiro evangelho. Jesus fala na palavra que o gatilho para o arrebatamento é esse evangelho, será pregado em todo mundo. Mas que evangelho? Qual é o Deus que está sendo apresentado? Qual é o Cristo? Panorama de... E aqui eu não estou falando nenhuma novidade, panorama de Cristo sendo pregado hoje na maioria das cidades brasileiras é o Cristo do vem que ele vai te dar alguma coisa. Quando na verdade o Cristo verdadeiro quando na verdade o verdadeiro é vem que eu vou te fazer largar tudo para me seguir. Olha a diferença que tem. Então as pessoas vêm com uma mentalidade diferente do que é ser cristão. Então não são cristãs verdadeiras. E aí isso reflete no avivamento. Quando você gera seguidores não cristãos, da onde vem o avivamento de pessoas que não estão sendo geradas no verdadeiro evangelho? Que se o número de cristãos gerados no verdadeiro Cristo, no verdadeiro Deus for grande, ali começa um avivamento. E é exatamente isso que o pastor Edson colocou muito bem colocado aqui. Por que está sendo gerado tantos falsos cristãos hoje? Por causa das pessoas que só buscam os títulos, tá de frente, mas não renuncia. O avivamento que Jesus fala larga a mulher que não é tua, não se deita com Jezabel, volta ao primeiro amor, senão eu vou matar vocês, vou visitar vocês, vou tirar, vocês têm que fazer de novo, voltar aquilo que vocês eram antes. Aí a pessoa olha aquilo e fala, nossa, Apocalipse é pesado. As 7 cartas são 7 avivamentos que Jesus estava tentando inserir nas igrejas, logo de cara, logo no começo. Fazer voltar a inclinação original ao coração a Deus, de fato, como Cristo quer. Então você vê que desde o começo a linha Apocalipse andava de mão dadas. Agora, se for trazer para a escatologia, se for trazer de fato mesmo a luz da Bíblia, Apocalipse, você teria já que jogar para o lado, como eu disse aqui, e esse evangelho será pregado em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Qual evangelho vai ser pregado? Quando Cristo se refere ao evangelho, é o verdadeiro que ele estava pregando. Então, se tu olha o panorama hoje do que está sendo pregado, tu vê que não é o que Cristo estava se referindo. Então, quando Jesus fala, quando esse evangelho verdadeiro for pregado em testemunho de todas as nações, então virá o fim, de fato, é o que eu estou falando. Cristãos serem gerados, um avivamento acontece e aí a trombeta toca. Todo mundo, e isso aí é misericórdia, amor de Deus terrível, vai ter uma chance que eu digo que já está tendo agora,
Só de estar respirando, podendo ouvir o evangelho, já está tendo uma chance. Mas a chance de realmente esse evangelho se alastrar, eu acredito que talvez não esteja longe por ocasião da tecnologia, que te joga hoje milhares de pessoas são alcançadas. Então, por ocasião da tecnologia, talvez não esteja tão longe, mas de fato haverá esse avivamento que, como eu digo, muitas pessoas creem que é uma coisa e vai ser outra coisa completamente diferente. É um despertamento, como o pastor Edson muito bem colocou aqui uns minutos atrás, despertamento, inclinação para Deus. Caramba, então uma coisa de alguma maneira vai interligada com a outra. Então, tudo tem que estar à luz da Bíblia. E se já tem centenas de anos que dezenas de pastores e profetas estão profetizando esse avivamento, que não é de agora, é lá de trás que já vem sendo profetizado, pastores como Billy Graham, tão renomado, vem profetizando esse avivamento. Aonde está isso na Bíblia? Exatamente nesse gatilho de versículo. E esse evangelho será pregado em testemunho de todas as nações. Pregação do evangelho. Que evangelho? O das 7 cartas do Apocalipse. O verdadeiro. Agora, ao nível de Billy Graham, Jim Swaggart, que ainda vive, John Wesley. Esses pastores foram um diferencial. Foi diferente. Eles levantaram gerações de pregadores. Aí, quando você elevou o nível, eu estou procurando alguém a nível de Deus usar em questão de levantar uma geração inteira de pregadores atrás deles. Aí a minha mente está rodando agora procurando alguém assim, né, pastor? Porque na questão deles eram todos de língua inglesa. É e verdade. O inglês é uma língua universal. Então, todo local do mundo eles poderiam alastrou mais facilmente. Claro, todo local do mundo poderia ser falado em inglês, né? Tanto quando saiu de John Wesley, quando saiu lá de Billy Graham nos Estados Unidos, inglês. E aí se pregava em inglês por todas as partes. E era mais fácil para ele, então, ter esse nível de alcance. Eu creio que... Mas hoje, assim, para lembrar assim, de um nome, de um destaque... Eu creio que talvez ainda estejamos aguardando, né, pastor, alguém nesse nível que Deus levante, que impacte tão profundamente... O João Batista que fala inglês. Né? Talvez alguém na África, eu vejo alguns cultos na África e eu vejo pastores lá dentro pregando para milhares de pessoas. Sim, na África está um movimento lindo lá. Isso, exatamente. Não tive a oportunidade por questão mesmo de alinhamento da data das igrejas lá, ou nossa mesmo, minha no caso, né? Mas já ocasionando para nós estarmos em alguns países lá, sim. Entrando nesse papo de avivamento, é um papo curioso, porque o avivamento traz consigo também milagres. Me veio uma dúvida aqui, vocês como pastor, podia dar um exemplo assim de um milagre que o senhor viu, que o senhor presenciou e falou, caramba, olha isso aí é um sinal. Existe... Se cada um pudesse dar um desse assim para... Eu vou dar um aqui que já... O testemunho, ele alimenta essa fé. Não, eu poderia colocar dos meus, que eu já vivi em vida, mas eu vou colocar de uma igreja lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, de um pastor muito amigo meu, certa vez, é uma igreja avivada. Ali posso testificar pelos frutos que eles produzem, a igreja base da palavra, e uma consagração que nós estávamos lá, eu vi, ninguém me mostrou. Tinha uma mulher parada assim na minha frente, eu na galeria, e o pastor lá de baixo, Deus orientou ele apontou a moça, uma glória caindo na igreja, os irmãos avivados, tomados pela alegria do Espírito Santo. E Deus falou assim, aquela moça que está lá, desce aqui. A moça desceu, ela estava com um turbante enrolado na cabeça, e ele disse assim, tu crê que Deus pode lhe curar agora? Tire o turbante. Ela tirou. Que turbante que era? Ela estava careca. Depois foi explicado, ela teve a oportunidade, explicou que estava fazendo quimioterapia. E na oração da igreja ela começou a vomitar o câncer que ela tinha. Eu vi, ninguém me mostrou. Eu vi. Ela vomitou e eu não voltei, não tive a oportunidade na mesma época de voltar na igreja. Depois, voltei para pregar alguns meses atrás e os irmãos testemunharam. De fato, ela voltou, testemunhou que foi fazer raio-x, bater chapa e disse que realmente não havia mais nada. Então, esse foi um milagre que eu vi testemunho. Muitos outros, fosse falar daqui, meu mesmo, minha mãe que estava quase morta ressuscitou. Milagre que Deus já multiplicou coisas lá em casa, mas queria falar de um de igreja que eu me lembro, que eu nunca esqueci, foi esse que eu vi na hora ali. Jesus curar na hora. No meio de um avivamento acontecendo, onde pessoas se lançavam no altar chorando, dizendo, eu quero Cristo, eu me arrependo, me perdoa, e milagres acontecendo ali no meio. E entre outros, já vi gente trazer potinho assim,
e balançar assim, falou, a semana passada eu vim, os irmãos oraram, tô trazendo as pedras de rim aqui, que na hora que eu fui no banheiro urinar, saiu tudo lá. Jesus arrancou tudo. Ia ter que fazer cirurgia para abrir a barriga, não precisou. Perna crescendo. Se eu for ficar lembrando aqui, vai ter muito, mas acontecem umas coisas esquisitas no bom sentido. Pastor Edson, qual foi o milagre assim, que chocou o senhor, ficou marcado? Chocou no bom sentido da vida. Em 2003, eu estava era o primeiro campo missionário, a igreja havia me enviado para a cidade de Guaraciaba do Norte, no Ceará, e nós estávamos evangelizando, e tinha uma moça nova convertida, e o pessoal não pregava para o marido dela, que tinha medo, se o homem é valente e tudo. E eu falei, não tem problema ele ser valente, ó, eu conheço um que é mais valente. Jesus é mais valente. O mais valente vai chegar na casa. E pregamos lá, preguei para ele uma vez, 2 vezes, e ela era paralítica, a esposa dele, nova convertida, e era paralítica. E eu falei para ele, ó, você acredita que Deus pode curar a sua esposa? Ele balançou a cabeça, creio, não creio e tal. O que aconteceu foi que, dias depois, nós fomos a uma escola dominical, isso foi em maio de 2003, e fomos a uma escola dominical, e aquele dia foi eu e outro diácono, saímos da cidade 8 quilômetros para celebrar a escola dominical, fazer lá a escola dominical, e logo íamos cruzar a autopista, e do outro lado, então, tinha a igreja que íamos fazer o culto. E aí fazíamos a escola dominical, dava um intervalo e logo tinha um culto à noite. Era pouca gente que tinha naquela igreja. E naquele dia, na escola dominical, tinha 5 pessoas. Eu, o diácono, tinha a sogra dessa irmã, ela, e tinha um outro irmão lá. O irmão Henrique, ainda lembro o nome dele. E o que aconteceu, terminamos ali a escola dominical, eu falei para ela, irmã, você acredita, era Valdinete o nome dela, você acredita que Jesus pode te curar? Ela disse, eu acredito, pastor. Eu falei, pois então nós vamos orar por você. Fazia 6 anos e meio que era paralítica. E aí começamos a orar. Na hora que eu comecei a orar, eu senti quando desceu assim uma presença de Deus muito forte naquela casa. Muito forte desceu a presença de Deus e nisso manifestou um demônio. Ela se manifestou. Manifestou um demônio na hora. E eu gritei no ouvido, falei, demônio, em nome de Jesus, sai dessa vida. E de repente ela começou a transpirar. E eu falei, tá tudo bem? E ela, tá, tô bem. Tá tudo bem? Fala, o sangue de Jesus tem poder. Ela repetiu comigo 3 vezes. E tudo, eu orei, você tá bem mesmo? Tá, então pode sentar. Ela sentou, deram água para ela e tudo. Acabou ali a reunião, saí, fui fazer umas visitas ali rápido para avisar que ia ter o culto e que estávamos ali. Quando voltei, estava todo mundo chorando na casa ainda. Eu falei, mas vocês ainda estão chorando? Ela disse, porque eu estava andando agarrado na minha sogra e agora eu estou andando só. O demônio soltou a mulher, era demônio, foi erro médico, era demônio, e a mulher começou a andar normal. Glória a Deus. Quando acabou o culto, aquele dia tivemos um grande culto, veio gente de todo lado. Olha, os crentes fizeram a menina andar, fizeram a moça andar ali e tal. Aí quando acabou, fizemos ali o culto, e aquele dia a sala encheu. A janela tinha gente por toda parte, e na beira da pista também tinha gente. Só faltava descer alguém. Só faltava descer pelo telhado. E aí cantamos aquele dia, falamos a palavra de Deus no final. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? Nenhuma. Deus estava nos preparando para vir à Europa. Nenhuma se converteu. Todas conheciam, todas viam, ela era dali. Nem os seus familiares se converteram. Mas ela foi curada e Jesus a curou e a libertou. Foi cuidar da sua casa, tinha 2 filhas, uma de 8 e outra de 6. Caramba, isso me faz me ver uma pergunta, mas como uma pessoa pode ver um milagre e não se converter? É mais a dureza de coração, né? Tem muitos, pastor. A dureza de coração, incredulidade. É muito difícil atravessar isso. É a galera que vem atrás da comida, tipo o Sermão do Monte lá. Pra ver 5 mil de pessoas, espetáculo. O pão e os peixes ali, né? É o espetáculo. Você vê na Bíblia mesmo. A Bíblia às vezes usa essa palavra e a multidão se reunia para ver o espetáculo. Ninguém tá lá para se converter, para ouvir palavra, quer ver o que tá acontecendo, curiosidade. Ser humano
mas existe muito É isso. porque, na realidade, a salvação, a gente que hoje é crente e tudo, pra gente parece natural isso aqui, Uhum. mas não é. Não é fácil, não. A salvação é um milagre interior operado pelo Pelo Espírito Santo Espírito na vida do Santo. crente. É ele que Exato, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Isso aí. Espírito Santo não convencer, não somos nós que vamos convencer. Não é milagre que vai convencer. Ele vê milagre na vida dos outros que vai convencer. Não Exatamente. é. Eu tenho um amigo meu que é pastor de uma cidade, um dia ele falou lá, ó, eu vou orar aqui, ó, o irmão que era deficiente, aposentado do INSS. Eu vou orar aqui e Jesus vai curar você. Você acredita nisso? Eu acredito, só que tem uma coisa, você vai perder a sua aposentadoria. Você quer que eu ore isso? Não. Oh, meu Deus do céu. Será? Falou, não queria, não Isso é queria. verdade. É verdade, é verdade. Acontece. Então, o que que acontece? O que que acontece? A pessoa sabe, ele sabia, ele ficou com medo, vai que Jesus opera, não é melhor não. Aí eu perco dinheiro. É me- O sangue de Jesus tem poder. É melhor não. Então, às vezes há pessoas que são assim. Existem pessoas que são assim. Então, a salvação é um milagre. Nós devemos agradecer todo dia, porque o Evangelho iluminou as trevas da nossa mente e do nosso coração É, e nos mostrou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. é A isso aí. saber que a salvação está nele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e que nós dependemos dele, e sem Ele nós não podemos fazer nada. É, Nós dependemos dele. Nós só estamos aqui hoje por causa dele, senão nós não estaríamos aqui, não teria motivo verdade. de estar aqui. É nele, por ele e para ele. Nós vivemos para ele, a nossa vida é para ele. Por ele eu não estaria aqui na Espanha aqui se não fosse por ele. Por ele estou aqui, por ele fui à Índia, por ele fui ao Ceará, fui ao Piauí, passei muita coisa, mas estamos aqui por ele. Por Exatamente. ele. E vamos viver o resto da nossa vida por ele e para ele, anunciando que ele vem. Se o homem crê, bem. Se não crê, ele vem igual. Pronto. Ele vai A vir. nossa mão tá limpa. Tá limpa, nós estamos. Foi a maior demonstração de Romanos 11:36. Por dele, por meio dele. É o resumo. Quando você senta para falar com pessoas que entendem do tema, o nível sobe, a conversação flui e fica até mais animada a conversação. Entrando nesse tema aliás, sem sair desse tema de avivamento, que Uhum. traz milagre, mudança de vida, traz mudança de ambiente na cidade, a nível pessoal e a nível global. Aonde nós estamos? Nós estamos a nível cidade? Ou o senhor, por exemplo, que vai a vários países, o senhor já nota isso a nível global? Nós estamos começando a viver a nível cidades, como aqui a gente colocou antes, a própria Catalunha está sendo exemplo. Tenho andado muito no Brasil esses anos e a gente tem visto cidades inteiras sendo alcançadas, por exemplo, cidade onde talvez as pessoas, a maioria não sejam cristãs, mas todo mundo reconhece, ó, está acontecendo algo diferente no movimento que os cristãos estão fazendo. Os eventos estão diferentes, está tendo milagres, curas, crianças batizadas no Espírito Santo, velhos profetizando, anciãos sonhando. Então eu acredito que está saindo do nível individual, entrando no nível cidade. E dali para lá já é nível global. Então, acreditamos, como o pastor Edson colocou aqui também há poucos minutos atrás, está começando realmente a viver esse tempo de avivamento. Eu falo a nível cidades porque, de fato, a gente vê que existem muitas coisas difíceis ainda, por exemplo, estou usando o Brasil como exemplo aqui. Porém, nós também vemos os cristãos, e eu digo os verdadeiros, começando a se posicionar com mais ímpeto, com mais coragem, falando que é certo, o que é errado, não aceito mais comer qualquer coisa, não. Não é só jogar qualquer coisa diante de mim que eu vou comer e viver isso, não. Eu quero Cristo. O senhor me permite entrar dentro desse nível? O senhor acha que está entrando dentro da política também? Quando Deus... Porque, queiramos ou não, nós vivemos nesse mundo e temos que ser luz. Sim. Em todas as... Pois é, mas quando Deus aviva um povo, e quando ele fala, quando você lê dentro da Bíblia, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus começa pelo próprio povo. E ali não é só Israel. Ali é o seu meu povo, é o povo, e aonde tiver um povo já unido, invocando o meu nome, me apresenta ele. Então Deus começa, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar e humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar minha face, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei o seu pecado. Então tu vê, Deus ouve, perdoa o pecado, Deus começa a trabalhar entre eles ali, e sararei a terra. Então esse sarar a terra está englobado tudo, inclusive política, economia. Para você ter, eu vou dar um exemplo aqui que vai testificar muito bem o que eu estou falando.
quando cristãos ou pessoas geradas com princípios cristãos, mesmo que talvez não professe o cristianismo, Cristo, não sou da fé, mas tem princípios cristãos inseridas nela, uma pessoa de uma boa conduta começa a ser influenciada por um avivamento, aonde ela está, ela influencia também. Isso aí pega tudo dentro de uma nação. Por exemplo, eu não vou me lembrar agora, mas teve uma nação dentro da Ásia, há anos e anos atrás, e no documentário que eu assisti, o presidente foi para frente da nação em em rede nacional, e eu lembro que eles adoravam nesse lugar. Eu não sei se vocês já viram aquelas estátuas que são feitas em tronco de madeira, eles vêm esculpindo a estátua como se fosse um deus para eles ali. Lá é uma das ilhas da Ásia lá. E a nação vivia uma época terrível, a economia devastada, guerra atrás de guerra, nada funcionava, não chovia, tudo que plantava não dava, o povo em pé de guerra, uma corrupção alastrada, até o dia que o presidente foi para frente da nação, pegou uma chave simbólica, se apresentou em rede nacional e falou assim: a partir de hoje, e tem isso no YouTube, eu não me recordo agora qual é o nome da nação, a partir de hoje, nós estamos entregando a chave da nação para Cristo. A partir de hoje, nosso Deus é Jesus, nós rejeitamos todos os outros deuses e proclamamos que Jesus é o Senhor da nossa nação. Da última economia, a nação pulou para a terceira, quarta economia em poucos anos. Começou a chover onde não chovia, plantação começou a dar certo, peixes começaram a ser pescados onde nunca deu peixe, o povo foi começando a ser ensinado nos princípios bíblicos. A nação foi alterada, mudou, porque professaram Cristo e realmente viveram Cristo. Então tu vê que uma nação inteira é alterada quando começa a haver de fato um verdadeiro avivamento. E houve um reconhecimento político nisso aí. Então tu vê que quando uma igreja começa a se posicionar dentro de uma nação com verdadeiro evangelho, claro que vai ser perseguida, porque Jesus falou que haveria isso. Mas também haverão frutos, e isso aí começa a influenciar a nação. As trevas vão ter que recuar uma hora ou outra, vai resistir, mas vai haver um avivamento também. Os verdadeiros vão se ajuntar com a luz. E vai acontecer um avivamento. E até quem nem merece vai comer dos frutos, porque tem gente que não acredita, persegue, fala mal, mas está lá vivendo numa cidade boa porque um avivamento foi gerado. Você vê isso, por exemplo, quando vem avivamento, a cidade... Não, muda tudo. Ela é abençoada de tal maneira, é elevada a um nível de tudo. tal maneira... A consciência... Todos acabam desfrutando do... Pois bem, por exemplo, uma das maiores perguntas que as pessoas falam: não, peraí, tem país que é ateu e é evoluído, tem país que é cristão e é subdesenvolvido. Entra lá atrás no que a gente falou. Quem é que está vivendo o verdadeiro evangelho e já viveu. Tem países hoje que são ateus, mas lá atrás professaram o verdadeiro evangelho. Hoje eles só estão comendo frutos de um avivamento que teve lá atrás. Países, inclusive, aqui por dentro da Europa. Enquanto outros países ainda não viveram um verdadeiro Cristo, um verdadeiro avivamento para colher desses frutos. Quando nós vemos John Wesley se levantou no Império Britânico, na Inglaterra, foi um boom nessa passagem de bastão. Foi quando saiu dali do Império Otomano para o britânico se tornou o maior império global. E foi na época onde fluiu John Wesley. Por exemplo, a Alemanha, na época de Martinho Lutero, onde teve uma reforma, também foi uma época onde a nação evoluiu, cresceu muito industrialmente, belicamente, financeiramente. Estados Unidos com Billy Graham, foi uma época de muita prosperidade, onde a nação prosperou demais, e inclusive Estados Unidos já era uma potência, se firmou, e num avivamento onde Billy Graham pregava, estádios, aceitava Cristo, o governo estadunidense se reunia com Billy Graham, botava as pautas na mesa e nos ajude a tomar as decisões pautadas no que Deus te fala. Tu vê uma nação que estava sendo direcionada por alguém que tinha o Espírito de Deus. Então tu vê que uma nação realmente é influenciada por um avivamento ou por alguém que está trazendo um avivamento através da própria vida. Anos depois, quando se tornaram ateus, no caso da Europa, muitos países assim, eles são próximos porque estão colhendo frutos lá de trás. De um avivamento teve, por exemplo, frutos bons e maus. O próprio filho do pastor Billy Graham, quando houve a tragédia do 11 de setembro, onde os aviões acertaram as Torres Gêmeas, alguns governantes, está na internet registrado, ele deu essa palavra. Perguntaram para ele: mas por que Deus deixou isso acontecer? Aí ele apontou o dedo de volta para eles e falou assim: quando meu pai avisou vocês sobre ideologia de gênero nas escolas, quando meu pai avisou vocês sobre largar Deus, tirar Deus dentro da sociedade, vocês não deram ouvidos. Agora que vocês estão colhendo os frutos, vocês querem reclamar?
voltem-se para Deus de novo, que Deus guarda a nação, Deus prospera a nação. Vocês querem colher frutos bons para sempre? Houve avivamento, vocês colheram os frutos bons. Vocês começaram a plantar coisas mais, vocês querem continuar colhendo frutos bons? É só olhar para Israel dentro da Bíblia. Você vê que Israel era uma montanha russa, uma hora estava em cima, outra hora estava embaixo, Deus apertava, subia de novo para Deus, aí Deus abençoava, baixava de novo, saía de Deus. Então você vê que era uma nação que vivia na base da vara ali certo tempo, dos juízes. Você vê que muitas vezes frutos que nós colhemos hoje são coisas plantadas. Eu mesmo sou fruto de uma coisa que meu avô fez lá atrás, e eu reconheço isso. E desejo que meu filho seja um fruto do que eu estou fazendo hoje. Incrível. O senhor quer agregar alguma coisa a isso? Na realidade, hoje o que a gente vê, tem a igreja de Sardes em Apocalipse, tem uma advertência de Jesus para ela dizendo assim: lembra-te de onde caíste. Perfeito, pastor. Então, hoje o que tem é gente que caiu da graça cobrando de Deus, requerendo de Deus, culpando Deus pelas atrocidades que acontecem, pelo mal que sobrevém. Pois bem. Caiu da graça. Aí a Bíblia fala: lembra-te de onde caíste. Ele vivia na graça. Caiu da graça porque optou pelo pecado. E quer viver no pecado, e quer viver na prática do pecado. E, no entanto, quer requerer uma graça da parte de Deus se ele não vive nela, se ele não procura viver com Deus. É o que nós vivemos hoje. É verdade, isso que o senhor falou é tão bíblico que, por exemplo, um dia desse eu estava pregando uma palavra no Brasil que teve gente que não concordou, mas é bíblica. Quando Jesus fala se vocês guardarem a minha palavra, eu e meu pai viremos a ti e faremos morada em ti. E o meu pai te amará. Quando eu falei isso, eu falei assim, vocês observaram que existe uma concordância do amor de Deus dentro desse versículo? Aí alguns falaram, não, mas peraí, amor de Deus é incondicional. Eu falei, certo, mas tem vários tipos de amor. Amar Deus ama a todos incondicionalmente. Ama quem está na presença, ama quem está fora. Mas o que Cristo está se referindo aqui é o amor de cuidado. O amor ágape, de carinho, o amor que é correspondido. Quando é recebido, é correspondido. Então, amar Deus ama a todos, mas cuidar e dar frutos é só para quem guarda a palavra de Cristo e vive ela. É por isso que Jesus depois vai debater com o judeu dizendo assim, vocês não são filhos de Deus. Eu digo, não, mas sou filho de Abraão. Não, vocês são filho do diabo. Então, peraí, então tem filho de Deus e tem filho do diabo. Então como é que tem gente falando assim, sou filho de Deus, mas está na mão do diabo? Então nem todo mundo é filho de Deus. Jesus disse, né, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Exatamente. Então, o que ama Jesus é o que guarda a palavra dele. Pronto. Hoje a pessoa tem cheio de Jesus na boca, Jesus escrito em camisa, tudo, mas o coração longe. O coração está longe. É aí que está a questão. Jesus está chamando, lembra-te de onde caiu. De onde caiu. E você só vive o que Deus tem para entregar. Deus entrega para filhos. Você vê que quando o filho pródigo volta para casa, é filho, mas está fora. Voltando, o pai coloca de novo anel, sandália, faz festa, em casa na presença. Tem coisas que são de filhos, mas filhos na presença. Então tem gente que não é filho e quer viver coisas de filhos. Ah, mas eu não sou filho, pode se tornar. Claro, entra na presença do pai, seja um filho ao pai. Só que é como o pastor Edson está colocando, lembra-te de onde caíste. A pessoa cai da graça, não quer mais saber de Deus, não quer saber de Cristo, mas quer as bênçãos de Deus. Quer que Deus cura a nação, a terra, avivamento, quer que Deus protege, guarda. É só estar com Deus que Deus faz. É essa o X da questão aqui. Ô, pastores, é fato que o avivamento traz uma mudança de pensamento e de paradigma na sociedade. No Brasil, é verdade que as igrejas evangélicas elas têm um trabalho incrível na sociedade, né? Um trabalho em presídios, trabalho com órfãos, trabalho com entregar alimento para pessoas mais necessitadas. No Brasil isso tem bastante. Agora, vindo aqui um pouco para a Espanha, qual é, pastor Edson, o trabalho da igreja, o trabalho da igreja na sociedade? Onde que entra? Porque, claro, eu também não tenho muito conhecimento desse tema, não sei como é, por isso, daí vem a raiz da pergunta. Onde é que está entrando o trabalho da igreja dentro da sociedade espanhola? Porque uma coisa que eu friso de vez em quando para alguns amigos, muitos deles pastores, quando eu sento para conversar, é o seguinte. Tem muita cultura de bar aqui, pastor João, está aqui na Sim.
Bar no sentido, não bar de boteco, não, você vai na hora de comer, tomar um lanche, na Se hora do reunir. trabalho. Hum, É bastante normal você ir num bar, mas não para, senão para você, na hora do almoço, comer um bocadinho, comer um sanduíche, alguma coisa. É bastante normal. Então, se em uma determinada igreja, um bar na esquina da igreja fecha, os vizinhos vão sentir falta, porque ali é onde se reuniam para conversar, se reuniam para comer o croissant deles, tomar o café, hum. é bastante típico isso aqui. E uma igreja se fechar, ela não causa nenhum tipo de impacto na vizinhança. Então, tendo isso em conta, onde é que entra o papel da igreja evangélica, em especial em Catalunha, na Espanha? Quando nós estávamos na Avenida Santa Rosa, aqui em Santa Coloma, e a igreja fechou, até o padre lá da rua, da igreja católica, passou por lá e viu que estava desmontando as coisas, tudo, porque veio por uma denúncia, tinha que fazer uma série de mudanças, só que dentro dessas mudanças já não cabia mais as pessoas do local, então não merecia a pena mudar. Uhum. Então eu falei: "Não, é melhor fechar isso aqui". E organizamos para fazer a mudança. E aí passou até o padre lá da rua, passou: "O que está acontecendo aqui? Vocês estão "Não, nós estamos fechando aqui". "Fechando por quê?". Eu falei para ele: teve uma denúncia aqui e agora precisa fazer umas mudanças, a gente não quer entrar com recurso mesmo, acha melhor fechar e ir para outro local, então". Mas, teve denúncia? Teve de uma senhora aqui do lado, ele disse assim: "Foi o diabo, foi o diabo". O padre falou pra mim: "Foi o diabo". O padre estava crente. Aí tudo bem, falou: "Pois, que lástima, não tem problema, vocês segue aí, Deus abençoe e tal", tá, saí. Mas os vizinhos da rua viram a gente sair e falaram: "Vocês estão saindo daí?". "Sim". "Vocês estão fechando?". "Sim, estamos fechando". "E vocês estão indo para onde? Para outro local?". "Nossa, agora eu vou sentir saudade, que a gente escutava as músicas de vocês, vizinho da frente, do lado". Nunca manifestaram, nem tiveram coragem de vir a um culto, mesmo tendo culto em espanhol na época Uhum. tinha. Nunca vieram, mas eles sentiram falta. A igreja desempenha um papel, claro que a igreja do Brasil tem mais tarefa para fazer do que daqui. Porque aqui, por exemplo, às vezes a pessoa tem necessidade social, na sua maioria tem a Cruz Vermelha, tem o governo, tem a ajuda do É. governo, O que lá do outro Brasil lado não é não tão tem. assistido quanto aqui na Europa. Aí essa responsabilidade passa para a igreja, por exemplo, pessoas viciadas em droga É. que querem ajuda, a igreja do Brasil apoia, dá suporte e tudo. Aqui não, a pessoa não interessa em largar isso. Você vai atrás e fala: "Não, eu estou bem na minha vida, estou É que, bem". é "Ah, não que pretendo largar?". "Não, eu não vejo Verdade. nada de errado". E aí, claro, se ele não tem consciência que precisa deixar, ele não quer ajuda. É o que Jesus falou para aquele moço na beira do tanque: "Você quer ficar são?". Ele falou: Não, é que tem um pessoal que corre na minha frente". "Não, estou perguntando isso, eu estou perguntando da tua vida. Cada um cuida da sua vida, a campanha é pela vida, cuida da tua". Porque você não levanta, né. É. "Levanta daí, meu filho". "Não, mas é que o outro lá correu na minha". "Eu não estou perguntando não, você quer ficar são? Eu quero". "Pois pega a tua cama e vá para casa". Ele levantou, jogou a cama nas costas e foi É embora. verdade. Então, pegou, Jesus quer saber se a pessoa quer. É. Se a pessoa não quiser, nós pregamos o evangelho a pessoas aí, a pessoa aceita ou rejeita. Porém, Jesus disse: "Aquele que me confessar diante dos homens, eu É. confessarei diante de meu Pai que está no céu". Quando há essa confissão, pois fica tranquilo, o nome vai para o livro da vida e a pessoa. Então, isso daí depende da pessoa. O evangelho entrou em nossa vida, entrou por uma circunstância, um aperto, uma dificuldade, um momento, levou a gente a aceitar essa mensagem, como poderíamos rejeitar. Não tem uma igreja em Apocalipse também que Jesus disse: "Ó, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele". O que que Jesus estava dizendo? Onde é que ele estava? O orgulho, a vaidade, a soberba deixou Jesus do lado de fora, e ele estava É. batendo, tentando entrar para o culto, disse: "Não, não dá não". Ele estava: "Eu estou batendo na porta, se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta", é 2 problemas, ouvir a voz e abrir E a abre a porta. porta, Hoje, às vezes, a pessoa ouve a voz, mas mas não, não abre a não, porta. agora não. Eu tenho outra coisa para Pô, resolver. tá muito folgado hoje. Deixar É, Jesus fora do culto que é porta, dele. tá batendo na porta, mas tem que ouvir a voz e depois tem que reagir. Essa porta, ela só tem fechadura pelo lado de dentro. Quem tá de fora. Jesus educado, ele vem e bate. O diabo, ele vem arrebentando com o pé de cabra, quebrando tudo e passando para dentro. "Aí eu não aceito".
Ele veio com pé de cabra, ele arrebentando, quebrando tudo. Isso é o que acontece hoje. Verdade. Aí a pessoa tá ali e de repente, pô, rapaz, mas fulano de tal, de começo fala, não, o cara é jóia, é 10, tá tomando aqui e tal, uma copita com a gente, saindo, daqui a pouco o cara é viciado, daqui a pouco ele não tá nisso mais, ele tá na droga, ele tá tudo, fala, ali é um desandado. O cara que era legal, que era o social, agora é um desandado. Porque viciou, tomando um dia, outro dia, agora é um viciado, agora é um desandado, já não é mais aquele cara legal que era de antes. Já mudou. Mas Jesus, ele entra, ele muda a vida dessa pessoa. É, Ele muda a vida da pessoa, muda a sua família, ele muda uma sociedade, ele muda tudo. Jesus, ele muda. Um avivamento, ele muda a base de uma sociedade. Um exato. avivamento, ele traz vida para a nação. Um avivamento, ele sara a terra estéril. Um avivamento faz com que a terra volte a produzir. Um avivamento tira um país que é subdesenvolvido e coloca lá no nível de desenvolvido em país de primeiro mundo. O avivamento traz essas mudanças. O que era a Inglaterra, na época de tantos avivalistas que teve lá, o que era os Estados Unidos que começou com a Exato. base, fazendo culto ali, a base dos Estados Unidos foi através da lei, a Carta Magna, os Estados Unidos nunca mudou. Hoje é um país que o mundo todo está de olho nele por conta de quê? Começou com quem? Presbiterianos, crentes Isso aí. daquela época, missionários que foram e levaram a mensagem para aquele país. E durante muitos anos foram fiéis a Deus, a bênção veio, virou um país próspero, a nação próspera. Por quê? O evangelho chegou e mudou tudo. Souberam lá atrás plantar para colher hoje. O evangelho, ele muda a vida espiritual de uma pessoa. O evangelho, ele entra, ele tira a depressão, ele tira a enfermidade, ele tira tudo, ele chega mudando tudo. É. Jesus chega na casa, arrebentando com tudo, colocando fogo, expulsando tudo que é coisa ruim, bota tudo para fora, passa o sangue dele e coloca uma placa. Aqui tem morador, aqui tem dono, aqui ninguém Pronto. entra, aqui o mal aqui não vai entrar. Aqui a peste não vai entrar. Aqui a casa aqui está protegida, está abrigada, como aquele fio de escarlate lá na casa de Raabe, lá naquele muro. O muro caiu, mas a casa dela ficou de pé. O mundo pode desabar, mas nós estamos com Jesus, a nossa casa permanece de pé. E se nós tivermos avivado, aí que a benção vem mesmo. Exatamente. E porque essa análise foi perfeita, pastor. E o senhor tocou, pastor, aqui no ponto, sabe? Família avivada, cidade avivada, igreja avivada, nação avivada. É por isso, e isso aí que o pastor colocou é perfeito, que quando você olha, acredito que não só no Brasil, mas mundialmente, qual é a organização mais atacada hoje em dia nos seus princípios? É a família. Se eu ver no Brasil mesmo, o que a família não é atacada, porque a família atacada, igreja, a base da igreja. é a base da igreja. Sim. Acabou a igreja, acabou o avivamento, não tem mais nada, não tem país, não tem nação, tem nada, tá na mão. Exatamente, né? Diria eu que tá pior, né? Ah. Aqui realmente tá. Tá geral. É tudo consequência de um afastamento de Deus. Tiago, que era irmão de Jesus, tinha todas as regalias, mas ele não usou dessas regalias. Ele disse: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. À medida que a pessoa. Eu ontem falei para uma pessoa: o que está acontecendo hoje é que o povo está rejeitando a Deus. Verdade. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aí o povo rejeita a Deus a hora que o fogo dá na água, né? Que as coisas. Que arrebenta tudo. Aí a pessoa fala: Cadê Deus? Deus está lá onde você deixou. Lá onde você Por deixou. que Deus deixou isso acontecer? Ele está lá onde você deixou. Tá lá. Lembra de onde caíste. Lá onde você deixou, ele está lá. Ele está lá. Vai atrás dele lá. Ele não perdeu ninguém. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Uhum. Agora a pessoa faz coisa errada, faz tudo. A hora que as coisas dão errado, aqui é botar a culpa em Deus. Aqui é muito típico isso. A pessoa conseguiu um título, uma formação, parabéns, viu? Graças a Deus. Graças a Deus, não. A mim que estudei. Essa é uma expressão daqui. A mim que estudei tudo. Realmente. A hora que ele é reprovado no curso, fala: e Deus está onde? Quer botar a culpa em Deus. E Deus existe? Onde é que ele está? Por que eu fui reprovado desse curso? Tanta ignorância, Batman. Oh, meu Deus do céu. Quando ele logra as coisas, alcança as coisas, ele toma glória para ele. E quando dá errado é Deus. Deus, onde é que está? Mas realmente o que o pastor Edson falou é realmente aqui, por desgraça, realmente tem essa cultura de coisas erradas colocadas na frente. Deus à frente. Coisas boas. Aí é comigo. Eu que sou bom. O orgulho eu acho que é autodestrutivo. Foi o que derrubou o diabo. Vaidade e É a lição orgulho. de Jó. Quando chegar o dia mau,
Ele está abrigado, ele falou: "Ó, tudo que eu tinha foi Deus que me deu", e disse: "Deus me deu e Deus tomou". Ele não colocou a culpa no diabo não. Hoje a gente crente, tudo que a gente coloca a culpa no diabo, né, foi o diabo, foi o diabo. "Ó, a pessoa caiu, foi o diabo. Quebrou a empresa, foi o diabo. Tudo foi o diabo". E a gente fica onde? Nós somos É mais neutro. fácil, né, pastor? Claro, Mais fácil você é a colocar síndrome do Éden, É. pastor, de jogar a culpa nos Eu outros. falava isso lá no mais congresso. Exatamente. Você é mais Eu falei isso no congresso. O nosso pior inimigo, às vezes, nem é o diabo. É nós mesmos. Nossas escolhas erradas. Exatamente. Você lembra lá em Jeremias 18, e o vaso se quebrou, não foi o olheiro que quebrou, foi ele que se quebrou sozinho na mão do olheiro? E o olheiro é tão misericordioso que refaz, tendo tanto vaso melhor que ele na olaria. Então tu já vê por ali fruto de o próprio vaso que se quebra. Não é o olheiro quem mete a mão. Porque se pensar bem, o olheiro é produtor de vaso. Aí que lucro que há quebrar o próprio produto? Não tem lucro nenhum. Então já vi gente pregando lá no Brasil, porque o olheiro vai arrebentar o vaso. O olheiro quebra para refazer. Mas não haveria necessidade de quebrar para refazer se não tivesse quebrado lá atrás primeiro. Então tem gente que quer o bem de Deus, mas na hora que a coisa acontece, porque Deus é mal. Não, tu que se quebrou sozinho, agora quer botar Deus na frente. O objetivo de Deus quando mandou o povo para a Babilônia não foi para acabar com eles, exterminar eles, não. Foi uma escola para isso eles aí. aprenderem. Isso aí. E eles aprenderam lá na escola, tanto que foi lá que Deus mostrou para eles, para Ezequiel, a visão do Vale de Ossos Secos. Exatamente. E falou para ele que aquele Vale de Ossos Secos mandou ele profetizar e simbolizava a nação de Israel, que no dia 14 de maio de 48 foi estabelecido Quando como cumpriu nação. essa profecia. Exatamente. Mas é para uma escola. Então, tudo que acontece na nossa vida, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Isso aí nós devemos extrair, falar, puxa vida, por onde é que está aqui, o que é que Deus quer me mostrar e tudo aquilo ali. Eu estava numa igreja na Argentina e eu lembro, no ano 2000, quando foi fazer o estágio lá com os missionários, e estava naquela igreja, de repente uma pessoa foi dar testemunho e disse assim, olha, Jesus curou minha mãe de câncer. Aí chegou outro, eu tenho um parente lá meu que foi curado de câncer. Eu falei, opa, eu já estou entendendo, Jesus vai curar a gente aqui hoje. Mas foi tiro e queda. Quando eu estava, duas fileiras de banco da minha frente, tinha uma senhora ali, ia saindo ali uma senhora e outra junto acompanhando, e disse assim, olha, eu vou parar, eu vou precisar ir para casa, você pede oração pro pastor que ela está muito mal, eu tenho que ir. Falei, não, se está mal, vai ficar aqui, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Fui lá, falei com o pastor e falei, pastor, aquela senhora quer ir embora porque ela está mal e ela está doente e ela quer ir para casa. Eu falei, não, ela está com câncer, está em fase terminal. Eu falei, nós vamos orar por ela. Ela falou, vamos orar. Levamos a senhora lá na frente, ela sentou lá, e quando aquela senhora sentou ali naquela cadeira para a gente orar, eu pedi uma missionária do Rio, Maria da Glória, que estava com a gente na época, que colocasse a mão na parte da cintura dela. Nós oramos, impusemos a mão sobre a cabeça daquela senhora e começamos a orar. E a presença de Deus invadiu aquele local. Todos os doentes estavam ali, tinha várias pessoas doentes. Quando acabou a oração e tal, ela volta para o lugar dela. Agora, o pastor, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem à frente. Aí vem todo mundo e vem essa senhora também. E eu falei para ela, a senhora pode ficar sentada, que a senhora tá com muitas dores. Ele disse, eu não estou mais. Ela falou, na hora que você colocou a mão na minha cabeça, eu senti que um fogo desceu da minha cabeça e foi pegando todo o corpo até chegar ao pé. Eu não estou sentindo dor nenhuma mais. Quando foi dias depois, o pastor mandou um fax para o Rio de Janeiro, o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, lá da EMAD, e disse que a mulher foi curada de câncer. Glória a testemunhando Deus. que ela foi curada. Então você vê os sinais, quando vê o sinal alguma coisa, quem lê entenda. Deus está querendo nos ensinar através dos sinais. Verdade. Deus está querendo nos ensinar através de uma situação. No fracasso nosso hoje é para uma fortaleza ou algo melhor lá na frente. Isso nós devemos entender. Com Jesus Cristo é só vitória. Não tem como, é só vitória. Algo ele vai nos ensinar, e o bom aluno aprende, quando ele aprende, ele é aprovado. E quando ele não é aprovado, recuperação. Volta para a escola. Recuperação, vai lá para trás. Vai recuperar novamente. Vai apanhar de novo. De novo, volta Vai aprender a lição. até aprender. Aí quando aprender, sobe o grau. E com Deus é assim. É verdade. Com Deus é assim. E a tua experiência vai servir para outro. A tua experiência vai servindo para outro e vai estimulando outros, e assim vamos, como diz a Bíblia, aprendendo uns com os outros. Verdade. E aí é onde fala que o testemunho edifica. Verdade. O testemunho do irmão edifica o próximo. Pastores, eu acho que esse momento foi um momento incrível.
E eu, uma vez mais, queria agradecer ao pastor Jonas, agradecer ao pastor Edson, por saber essa ponte. E nós temos um costume aqui no nosso podcast, que é o seguinte: deixar 2, 3 minutos, 4 minutos, o tempo que for suficiente para cada convidado dar uma palavra. Nesse caso, vamos deixar um tempo para o pastor Edson, então, um tempo para o pastor Jonathan, para olhar para essa câmera aqui, ó, e tomar o tempo que for necessário. O senhor dá uma palavra que o senhor crê conveniente, que vem de parte de Deus, vem do coração do senhor, a palavra que o senhor sentir a vontade de dar. Queria começar pelo senhor, logo depois pelo pastor Edson. Diga de passagem, a última mensagem que o pastor Edson deixou aqui foi uma mensagem linda. Nós temos ela no nosso Instagram, na Salvai Podcast. Está linda, maravilhosa. O pastor deu uma lição para nós. Pastor Jonathan, então, por favor, você entra nessa câmera, toma o tempo que o senhor quiser, fique à vontade, deixa aí uma lição a mais para nós, uma palavra, e fique o tempo que achar necessário. Amém. Para você que nos assiste, a mensagem que eu posso liberar sobre a sua vida, atentar para o que está acontecendo na face da terra. Cristo está tão perto de voltar. Seja você de Apolo, seja você de Paulo, não importa. O importante é que o verdadeiro evangelho seja pregado, uma mensagem de despertamento para esse tempo, de avivamento, seja uma fagulha, uma chama acesa, avivada onde você estiver. Creio que as dificuldades da vida não podem te parar. Tenho certeza em mim que se você verdadeiramente estiver em Cristo, não é uma porta trancada, uma doença, uma ausência. Todos nós passamos lutas, provações, mas eu também tenho certeza que Cristo está contigo dentro dessa tempestade. Não permita-se deixar de ser o que Jesus te chamou para ser por causa do momento terrível que talvez você esteja vivendo. Continue professando a fé em Cristo, sendo canal de Deus para outras vidas, porque o tempo é chegado, Jesus vai voltar, e quanto mais nós pregarmos essa palavra, melhor. Que nós possamos ser verdadeiramente canais de bênçãos, fontes de águas vivas, que jorrem a água de Cristo para outras pessoas. Quão egoístas nós seríamos se não desejássemos que outras pessoas vivêssemos o que nós vivemos em Cristo Jesus. Então você que está desanimado, você que talvez já esteja se afastando, ou até mesmo afastado, mas conhece Cristo, não se permita-se deixar longe de Cristo a sua própria vida. Volte a Cristo, você que está afastado, ou você que já está com Cristo, mais desanimado, se anime em Cristo, renova a sua fé através dessa mensagem, porque muito maiores são as coisas que Jesus tem para ti e através da sua vida. E você que não conhece a Cristo ainda, ou talvez ainda não aceitou como Salvador, eis aqui, através dessa mensagem, uma oportunidade para você vir a Cristo e viver muito mais do que esse mundo pode lhe oferecer. Eu não estou aqui oferecendo um produto, estou aqui te oferecendo vida. Porque Deus não te chama só para sobreviver, te chama para viver. Então venha viver conosco até o toque da última trombeta, e se tocar, a gente se encontra na glória e o culto continua para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Mensagem maravilhosa. Pastor Edson, se o senhor tiver a honradez de nos deixar aí uma palavra, como o senhor deixou da última vez, foi lindo, maravilhoso. Toma também o tempo que for necessário, e que essa mensagem saia do fundo do coração do senhor e possa tocar, impactar a vida do outro lado das câmeras. Fique à vontade, pastor. Toma o tempo que o senhor está necessário. Amém. O pastor Jonathan Carlos falando agora, me veio à memória um versículo que eu gostaria de ler para todos vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando. João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Era uma festa que tinha em Jerusalém e Jesus se apresenta nessa festa. Ele poderia ter vindo no começo, mas chegar no final é melhor, né? Sempre dá aquele tchan, a pessoa chegar no final assim. E ele chega no final da festa, naquela expectativa de muita gente, e Jesus se coloca em pé e diz para todo aquele povo: se alguém tem sede, bom, parece toda sede é uma coisa natural, todo ser humano tem vida, tem sede, né? Verdade. Você falou muito sobre sede, o pastor falou muito sobre sede esses dias. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Então, que sede é essa que ele está falando? Eu não sei qual é a tua sede, mas a sede que você tem. Jesus um dia falou sobre sede de justiça. Ele pode fazer justiça, não faça justiça com as suas mãos, ele pode fazer justiça. Não sei que sede é essa que você tem, mas eu quero dizer para você, nessa oportunidade, nesse momento, que o Senhor Jesus está te convidando. Vem até Ele, Ele vai saciar a sua sede. Vá até Ele e Ele vai solucionar o teu problema. Aquilo que aos teus olhos parece impossível, nós conhecemos a Jesus, que é o Deus do impossível. Ele pode solucionar teu problema. Se é uma porta fechada, não tem problema. Ele chega, Ele abre porta. Aonde não há porta, Ele traz solução, Ele traz vitória. E aqui Ele fala também no versículo 38 que se nós cremos nele, como diz a Escritura, você sabe que tem muita maneira de crer em Jesus. Não, o Jesus que eu creio não é igual que o Jesus que os crentes creem. Bom, não, então qual seria o Jesus? O Jesus que nós cremos é o Jesus da Bíblia. E o Jesus da Bíblia deixou muito ensinamento, palavras vivas, palavras de vida, que pode saciar a tua sede, que pode nortear a tua vida, que pode abençoar a tua vida, que pode trazer para você algo extraordinário, e Deus pode te surpreender ainda. Antes que se acabe esse ano, Ele pode vir ao teu encontro, saciar a tua sede, e a bênção de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Incrível, palavra de sabedoria, palavra incrível dos dois pastores que tivemos aqui no nosso podcast. E eu queria aqui finalizar com um versículo. Nosso podcast é um podcast que chama a pessoa de várias etnias, de vários pensamentos diferentes, porque acreditamos que aprendemos com isso também. E tendo isso em conta, o pastor Jonas falou uma coisa aqui no começo da fala dele que me chamou atenção, e eu queria ler o versículo que está em Efésios 5, 4 e 5, que diz o seguinte: um só Senhor, uma só fé, um batismo, um Deus e Pai para todos, quem está sobre todos e por todos e em todos vocês. Então, deixando esse versículo para que ele seja que paire sobre esse podcast, sobre essa mesa, e sobre os pastores que estão em Barcelona, que estão na Espanha, que estão no mundo de maneira global, vindo parte do Brasil também. Eu quero deixar esse podcast, quero deixar esse versículo fincado na raiz desse podcast hoje, que sejamos todos um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Isso que é evangelho. Eu queria agradecer vocês uma vez mais. Me faltam palavras para agradecer. Mas antes, eu queria deixar um presente para o pastor Edson. Opa! Presente é com a gente mesmo. Deixa eu ver se eu acho. Vai ser um prazer poder receber. Pastor, é algo singelo, é algo simples, mas é do fundo do coração. Que bênção. Uma garrafinha aqui, ó. Muito obrigado. Mãe, muito obrigado. Muito desculpa por ser algo tão simples, mas vem de toda a equipe aqui. Bom demais. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado. E de todo o pessoal muito que fica atrás das câmeras, o pessoal que fica por trás, editando vídeo. Tá bem. Amém. Deus abençoe. E eu espero que vocês possam utilizar de alguma maneira. Se vocês quiserem... Bom, não tem nenhuma novidade. É uma garrafinha normal, comum. Não, é bonita. Mas muito dá bonita. muito amor, com muito carinho, e espero que você possa... Bom demais. Não vai nem usar para não gastar. Muito obrigado, muito bonito mesmo. Pessoal do nosso podcast, chegamos a mais um fim. E eu quero agradecer a vocês que ficaram aí, que escutaram atenciosamente os nossos pastores exemplares, pastores que vêm levando um evangelho através das nações, através do tempo, para que o cristianismo se expanda através do nosso Jesus Cristo. Eu fico muito agradecido a vocês. E eu queria pedir um favor, se vocês puderem curtir, comentar e compartilhar, o meu agradecimento se estende ainda mais. Então nós ficamos para o próximo podcast, ficamos para a próxima vez, e eu espero vocês no próximo. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.